Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje, nossa leitura se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, que diz: Palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, será que você está pronto para julgar? Está pronto para julgar a cidade sanguinária? Mostre-lhe todas as suas abominações e diga: Assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Você fez chegar o dia do seu julgamento e o término de seus anos. Por isso fiz de você objeto de deboche das nações e de zombaria de todas as terras. Tanto as que estão perto como as que estão longe zombarão de você, cidade de má fama, cheia de inquietação. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam a não ser derramar sangue. Em seu meio desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. Em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. Em seu meio comem carnes sacrificadas nos montes e cometem perversidade. Em seu meio homens têm relações com mulheres do próprio pai e abusam da mulher no período da sua menstruação. Um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio aceita o suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. Mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. Eis que bato as minhas mãos uma na outra com furor contra a exploração que você praticou e por causa do sangue que foi derramado em seu meio. Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu vier tratar com você? Eu, Senhor, falei e o cumprirei. Eu a dispersarei entre as nações e eu a espalharei por outras terras e acabarei com a sua impureza. Você será profanada em si mesma à vista das nações e saberá que eu sou o Senhor. Palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se transformou em escória para mim. Todos eles são cobre, estanho, ferro e chumbo no meio do forno. Eles são a escória da prata. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que todos vocês se transformaram em escória, eis que eu os ajuntarei no meio de Jerusalém, como se ajuntam a prata, o cobre, o ferro, o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim, na minha ira e no meu furor, eu os ajuntarei ali, os deixarei e fundirei. E os reunirei e assoprarei sobre vocês o fogo do meu furor, furor que e vocês serão fundidos no meio de Jerusalém. Como se funde a prata no meio do forno, assim vocês serão fundidos no meio dela, e saberão que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vocês. Palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, diga a essa terra: você é terra que não está purificada, que não tem chuva no dia da indignação. Há no meio dela uma conspiração dos seus profetas. Como o leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeito os meus sábados e assim sou profanado no meio deles. Os seus líderes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruírem vidas e para ganharem lucro desonesto. Seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras, dizem: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor o tenha falado. O povo da terra pratica extorsão, anda roubando, fazem violência aos pobres e necessitados, e injustamente oprime os estrangeiros.
Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez estamos diante de Ti. Somos gratos ao Senhor pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar, pela preciosa história da redenção em Cristo. Somos gratos ao Senhor porque em Cristo nós temos livre acesso à Tua presença e podemos nos chegar diante do Senhor. Muito obrigado pelo dia que nasce, pela noite de descanso, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pelo alimento sobre as nossas mesas. Somos gratos ao Senhor porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. A Tua graça tem nos alcançado. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Muito obrigado, porque podemos levantar, acordar mais uma manhã. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor nos chamou, o Senhor nos alcançou, o Teu Espírito nos mostrou nosso mau caminho, nos apontou a direção em Cristo, e pela Tua graça e a Tua misericórdia, estamos salvos, como diz o apóstolo Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens sido misericordioso para conosco. Queremos nessa manhã, mais uma vez, colocar as nossas vidas diante do Senhor, suplicando ao Senhor que continue a ter graça e misericórdia para conosco. Que o Teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que, uma vez convencidos do nosso pecado, possamos nos arrepender dele e buscar no Senhor o perdão e a reconciliação. Porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Queremos clamar ao Senhor que perdoe o nosso pecado de negligência, de infidelidade, de incredulidade, de acomodação. Nosso pecado, Senhor, de não buscar o Senhor como deveríamos. Que o Senhor nos perdoe e nos conduza a uma vida de devoção diária, de busca do Senhor e da sua presença. A uma vida que coloque o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nos nossos sonhos, nos nossos planos, que possamos buscar ao Senhor verdadeiramente, possamos ler, meditar, amar e obedecer a Tua palavra. Que a Tua palavra encontre lugar em nossa mente e em nosso coração, que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra aplicada pelo Teu Espírito Santo em nós. Que amamos pelas nossas casas, para que cada um dos nossos lares seja um local de culto, de adoração, que possamos um local de refúgio. Clamamos ao Senhor pelos nossos entes queridos, para que nenhum deles se perca, mas que todos venham a conhecer ao Senhor e a confessar ao Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Que a Tua graça os alcance. Clamamos pelos enfermos, muitos são os enfermos, pessoas que estão enfrentando os mais variados tipos de doença e de diagnóstico, alguns desesperadores, outros nem tanto, mas pessoas têm enfrentado enfermidades, doenças autoimunes, doenças como o lúpus, o vitiligo, doenças como a Covid-19, H1N1, a AIDS, o câncer, a chikungunya, os problemas respiratórios, problemas pulmonares, problemas no fígado, no sangue, diabetes, problemas cardíacos, pressão alta, pressão baixa, obesidade mórbida, Pai, esclerose múltipla, tantos problemas, tantas enfermidades. Clamamos também por aqueles que estão se preparando para passar por cirurgias corretivas, cirurgias de urgência, qualquer que seja o motivo. Clamamos ao Senhor que estenda a tua mão de poder. Abençoa a mão dos médicos, abençoa os tratamentos, abençoa os remédios, que haja cura, mas que acima de tudo haja salvação.
Clamamos por aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, pessoas que foram feridas, pessoas que estão presas na angústia, na dor, na aflição. Que o Senhor quebre os grilhões que têm prendido essas pessoas, as liberte e dê paz ao coração, que elas possam ter um encontro real, verdadeiro, profundo com o Senhor Jesus e confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e que a paz que excede todo entendimento possa alcançar esses corações nesta manhã. Clamamos pela tua igreja, renova a tua igreja, reaviva a tua igreja, fortalece a tua igreja, dirige a tua igreja, sustenta a tua igreja, que a tua igreja se volte para a simplicidade do evangelho, para a oração, para a leitura bíblica, para o estudo da tua palavra, que a tua palavra, que é a nossa única regra de fé e prática, seja pregada na ousadia e no poder do Espírito Santo, que nós possamos ser transformados por ela, que possamos viver de acordo com a tua palavra, que isso traga crescimento à tua igreja, engrandecimento do teu reino, que vidas sejam salvas, libertas, encontradas pelo Senhor. É assim que nós oramos nesta manhã, crendo que o Senhor está nos ouvindo e está nos atendendo, e que a boa mão do Senhor nos conduzirá em triunfo para a honra, glória do teu nome. Abençoa o trabalho das nossas mãos e dá crescimento à tua igreja. É assim que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.